Alhandra Sporting Clube foi fundado no dia 1 de dezembro de 1921, agregando o movimento desportivo alhandrense, até então disperso por várias associações. Desde logo, o futebol foi a modalidade base do clube. Em setembro de 1922, e com a visita do Sport Lisboa e Benfica, é inaugurado o campo de jogos da Hortinha, que, embora sem as condições desejáveis, continua a ser hoje o palco existente para a prática do futebol. Atualmente, o Alhandra Sporting Clube conta com as seguintes camadas jovens: júniores, juvenis, iniciados, escolas e escolinhas, não existindo hoje, por razões económicas e falta de patrocínios, nenhuma equipa profissional de séniores, esperando-se, no entanto, um rápido regresso a esta categoria assim que a situação se inverta. O Alhandra teve durante muitos anos boas equipas de futebol. Disputou vários campeonatos distritais e nacionais da 2ª e 3ª divisão, bem como várias taças de Portugal. O clube foi, inclusive, campeão distrital por algumas vezes. A glória do futebol do Alhandra está no 2º lugar conquistado no Campeonato Nacional da 2ª Divisão Zona Sul na época de 1962-63, em que o clube esteve a um passo de subir à 1ª Divisão Nacional. Também na época de 1964-65, o Alhandra disputou a final da Taça Ribeiro dos Reis, depois de ter eliminado o Benfica e o Sporting. Na final, defrontou o Beira-Mar, o qual, depois de ter eliminado o Porto, acabou por ser o vencedor do torneio. Mas não foi só o futebol a atrair a juventude de Alhandra, desde sempre vocacionada para a prática do desporto. Houve também muito entusiasmo pelo ciclismo, atletismo e handball, que fizeram movimentar largas dezenas de praticantes. Na década de 30 surge a prática da natação a sério. Do Rio Tejo passou-se para a charca da Hortinha, como na altura lhe chamavam, para mais tarde, e em homenagem a um dos símbolos do movimento associativo e cultural de Alhandra, Francisco Filipe dos Reis, passar a ser designada por Piscina do Senhor Reis, a qual é finalmente inaugurada com um grandioso festival de natação no dia 7 de agosto de 1936. Na piscina do ASC e pelas mãos do dedicado alhandrense Alfredo Peniche, Tinoco, aprenderam a nadar todos os anos mais de uma centena de pessoas. É assim que, anos mais tarde, surgem os primeiros campeões da modalidade. Em 22 de agosto de 1954, e atingindo o cume de uma carreira fantástica, Batista Pereira venceu a famosa travessia do Canal da Mancha, batendo o próprio recorde da prova. As atuais piscinas Batista Pereira, inauguradas em 2003, vieram satisfazer uma velha aspiração dos alhandrenses e permitiram o regresso da natação ao Alhandra Sporting Clube. Em 2004 surgiram os primeiros nadadores federados de natação do Alhandra. Nesta modalidade, o clube conseguiu arrecadar os títulos de campeão e vice-campeão regional infantil e vários títulos de campeão zonal e do Inatel. Em 2005, e com vários cadetes a participar em provas federadas de natação, dá-se início à presença de atletas no triatlo, com a participação em algumas provas do circuito nacional e na detecção de talentos. Entretanto, 3 técnicos do Alhandra fazem o curso de primeiro nível de treinadores de triatlo e acontecem as primeiras internacionalizações, com atletas do clube a participarem em campeonatos da Europa, nomeadamente Pedro Leitão e Filipa Ferreira.
Os resultados do grande entusiasmo que se cria em torno deste projeto não se fazem esperar. E ainda em 2005, o Alhandra é vice-campeão nacional do circuito jovem, arrecadando títulos individuais de campeões nacionais em aquatlo, duatlo e triatlo. Desde 2006 que o Alhandra Sporting Clube coloca 5 atletas na seleção nacional de triatlo, participando em várias competições internacionais, designadamente no Campeonato do Mundo e Europeu, Taças do Mundo e Taças da Europa. Os técnicos do clube foram inclusive distinguidos como treinadores do ano e em 2007 foi atribuído ao Alhandra o título de Clube do Ano pela Federação Portuguesa de Triatlo. João Pereira conquistou em 2009 a medalha de bronze no Mundial de Triatlo do escalão sub-23 na Austrália. Também em 2009, João Amorim e Filipe Ferreira sagraram-se campeões nacionais de triatlo júnior no Fundão. Na Taça de Portugal, cuja última etapa se realizou em setembro de 2009 em Machico, os alhandrenses com Filipe Ferreira venceram pela terceira vez consecutiva em femininos. João Pereira alcançou o segundo lugar em masculinos. Em 1948 surge a vela, como tendência natural que agentes de Alhandra têm e sempre tiveram para a prática dos desportos náuticos. Surgem assim as primeiras regatas e em 1952 a secção de vela do ASC atingia já um bom plano a nível nacional. O Alhandra Sporting Clube continua a ser hoje um dos mais prestigiados clubes de vela em Portugal, tendo alcançado vários títulos nacionais na modalidade. Em 2009, duas atletas do Alhandra, Ania Boloca e Ana Silva, foram campeãs nacionais de júniores femininos na classe Vaurian, e a dupla masculina de séniores, constituída por Francisco Prazeres e Nuno Garrafão, conquistou o terceiro lugar no mesmo campeonato. A secção de vela do Alhandra Sporting Clube organiza desde finais dos anos 60 a maior prova náutica do Rio Tejo e uma das mais importantes do país, o Cruzeiro do Tejo, que se disputa entre as terras amigas de Alhandra e Salvaterra de Magos. Prova esta que movimenta algumas centenas de embarcações pertencentes a clubes náuticos de norte a sul do país. Mais recentemente, um grupo de alhandrenses ligado à secção de vela, hoje secção náutica, cria a modalidade da canoagem, onde o Alhandra se sagrou campeão nacional por clubes, campeão nacional caiaque polo femininos e vice-campeão nacional de caiaque polo masculinos. Em provas internacionais, conquistou um histórico 4º lugar na Liga Ibérica do Sul e outro honroso 4º lugar no Torneio Internacional de Caiaque Polo de Essen, Alemanha, naquele que é considerado como o maior torneio do mundo da especialidade. Em 2009 e na especialidade de fundo, Diogo Raposo e Rui Câncio foram ambos vice-campeões nacionais e Diogo Raposo e Inês Sebastião foram também campeões regionais de fundo. No caiaque mar e também em 2009, destaque para Rui Câncio e Vítor Félix, que conquistaram o título de campeões nacionais. Na Taça de Portugal de caiaque mar, Ana Sebastião classificou-se em 2º lugar e Ângela Ivanov e Silvia Ivanov ocuparam a 3ª posição. Na canoagem, os resultados estão bem patentes no número de praticantes e nos títulos conquistados, com realce para o canoísta Rui Câncio, o mais internacional atleta do ASC.
com a conquista de uma medalha de bronze no Campeonato do Mundo de Maratona, realizado em 1992 em Melbourne, na Austrália, e uma medalha de ouro em 1995 em K1 na localidade de Unqueira, Espanha, que contou para a Taça do Mundo de Maratona. Em 1996, Rui Cância foi mesmo nomeado como selecionador nacional de maratonas.